mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o céu aberto e a visão do infinito. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração é existente na vida de todos aqueles que assim se entregam para Ti. Por isso, nessa hora, vamos exaltar a Ele, ouvindo a Sua palavra e temendo tão somente só o nome dEle, o nome do Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração Ele é existente para dar vitória aos seus servos e para nos acompanhar até a consumação dos séculos. Para isso Ele nos chamou, para ministrar a Sua palavra, dar testemunho, se preparar e se encontrar com Ele de novo. E vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 17. O título diz: a visão da escada de Jacó. O tema é o céu aberto e a visão do infinito. E a Bíblia diz assim a palavra do Senhor: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs na sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo da tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei onde quer que fores, e te fores tornar a esta terra, porque deixarei até os dias de hoje, porque eu prometi e velo pela minha palavra para a cumprir. Acordará, pois, Jacó do seu sono. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! E este lugar é outro lugar senão a casa de Deus, e está posto nos céus. Você vai agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O céu aberto e a visão do infinito. Por que o céu aberto? Só se vê os céus aquele que tem intimidade com o autor e criador dos céus e da terra. E uma vez tendo intimidade com Ele, os vossos olhos espirituais se abrem. E é uma dimensão onde o homem natural nunca chegará, só os espirituais. Esta dimensão onde o homem natural nunca alcança, porque entendemos muito bem, quem estuda, quem é leitor, quem acompanha jornais e quem vê livros, sabe que cientistas, homens estudiosos já mandaram foguete para o espaço, e o máximo que eles chegaram até foi Marte e alguns planetas mais longe. E eu sempre digo aqui, se de repente algum dia na vida
o ser humano, com a sua capacidade física e humana, conseguir achar vida em Marte, ou se conseguir achar um alienígena, conforme eles dizem por aí, vai achar de joelho e dando glória ao Deus que fez o céu e a terra, porque tudo é criação de Deus. A Bíblia diz que as estrelas, o Senhor conhece cada uma e chama pelo nome. A Bíblia diz que tem uma estrela que cairá sobre a face da terra e vai cair no mar, e o nome dessa estrela é Absinto. Aonde o mar vai ficar mar, aonde haverá um princípio dos acontecimentos finais sobre a face da terra. Mas por causa de que o céu aberto é a visão do infinito, conforme nós estamos falando para você, após você ver o céu aberto e a visão do infinito, é uma dimensão espiritual, aonde só homens espirituais conseguiram ver, e após ver, ficavam desesperados, porque entendiam que eram seres humanos comuns, eram homens pecadores, e temeram na hora, dizendo, até Isaías, em uma de suas palavras, ele disse: eis que vejo os céus abertos, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros, eu vou morrer, vou padecer. E Deus na mesma hora enviou o serafim até ele, e tocou em sua boca, e os seus pecados passaram de si, foi purificado. Para se ver o céu aberto, ainda que seja um pecador, não se preocupe, você não vai morrer. O Senhor vai purificar toda a sua imundície, e você vai continuar dando glória ao Senhor e testemunhando que vê os céus abertos, e que além do infinito vai morar lá ao lado de Deus Pai, aonde são os seres humanos que estão espiritual, que vão para lá. Mas assim era a vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó ele foi descansar e foi deitar um pouco, porque ele tinha vindo de uma grande jornada. E ele ali era um homem enganador, muitos sabem da sua história, que Jacó ele era um homem enganador, tinha enganado seu irmão, tinha enganado seu pai, tinha enganado a todo mundo. Mas de repente, o enganador deitou e descansou, e viu os céus abertos. Ele viu uma escada que descia do céu e vinha até a terra. Ele sonhando com aqueles sonhos da parte de Deus. Eu digo para você que às vezes sonhos não são sonhos naturais. A Bíblia diz que nos últimos tempos o profeta Joel profetizou, dizendo, para cumprimentar o seu entendimento e o meu nessa hora dentro da revelação profética, que o profeta Joel profetizou que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonho, e os vossos velhos terão visões. Sonhos que são da composição das revelações de Deus, aonde as coisas vão acontecer. E tendo que José pôde sonhar, e ele contando o seu sonho para a sua família, grande foi o preço, que houve inveja entre seus irmãos, mas mais tarde o sonho dele se cumpriu. Há sonhos que só se cumprem tempos depois, às vezes não é naquela hora, mas é do tempo de Deus, não no nosso tempo. Mas entenda o céu aberto e a visão do infinito. Jacó, após olhar e ver o céu aberto, e ver os anjos descendo e subindo, ele contemplou. Imediatamente Deus também falou com ele, que no versículo 13 diz assim: e eis que o Senhor estava em cima e disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e a terra em que estás deitada te darei, e a ti e a tua semente. O que tu tens sonhado e contemplado, aonde tu tens pisado, o teu maior sonho Deus vai te dar. Mas às vezes é necessário passarmos por situações na vida, para que nós venhamos a entender e compreender o céu aberto, e entender a visão do infinito, porque nós só estamos aqui de passagem. Nós vamos passar, conforme eu digo para você, o céu é o nosso limite, não é viver nessa terra que é o nosso limite, porque o dia que partimos desta vida para outra, para alguns vamos deixar lembrança, para outros tristeza, e para muitos que são perseguidores só alegria. Saiu um que me dava trabalho. Mas vamos lá então, continuando, porque entendemos que nós estamos fazendo uma história para Deus,
E além dos céus, só se chega lá quem é espiritual. Carnal nenhum vai chegar. A Bíblia diz que nem carne nem sangue herda a salvação. Carnarébe nenhum vai chegar lá. Tem que entrar no espírito. Uma aqui, outra lá, outra lá, outra cá. Vai uma hora, tu não vai nem saber onde tu está mais. Mas entendemos que Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Deus tem nos chamado não só para ver o céu aberto além do infinito, mas Ele tem nos chamado para proclamar a verdade, para anunciar que além do céu existe um Deus que fez o céu e a terra, que está nos aguardando para nos coroar e galardoar na glória. Aleluia, glórias a Deus. Os homens naturais mandam foguete para lá, mandam tudo quanto é tipo de coisa para lá, os seus conhecimentos mais modernos, não acha nada. Aí diz, nós fomos lá em cima e não vimos esse céu aí que os crentes falam. Mas esse céu é uma dimensão espiritual, aonde está Jesus, aonde está Deus, os anjos celestes. E Deus, quando quer fazer uma visitação na sua terra, Ele vem, porque tudo é criação de Deus. Mas lá nos céus está o Deus que fez o céu e a terra, e aqui na terra está o Espírito Santo e o anjo do Senhor. Então entendemos que dentro dos propósitos de Deus é revelar todos os seus mistérios até nós. Mas entendemos que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E além do céu, o Senhor está preparando para nós coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Aqui na terra as coisas são naturais, mas lá nos céus as coisas são espirituais. Mas aqui na terra você pode fazer o seu ambiente espiritual como? Se entregando para Deus, deixando Deus fazer a obra, porque é isso que Ele quer fazer. Deus, Ele quer fazer uma obra tão grande na minha vida, na tua vida, que Ele quer nos revelar coisas tão tremendas e profundas que nem nós imaginamos. Eu nunca ia imaginar que eu ia chegar até aqui com este dom de pregar, com este dom de cantar, com este dom de tocar, ser alguma coisa para Deus. Eu nem imaginava que eu estava nos planos de Deus, mas estava. E assim como eu estava nos planos de Deus, você também está no plano de Deus. Porque o céu aberto e a visão do infinito é que você vai enxergar ainda em vida as coisas espirituais de Deus, o céu aberto revelando coisas profundas e grandes, e além do infinito, você vai ver o nosso Deus que está lá, pronto a nos abençoar a todo momento. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Contemporâneo nossos, como seres humanos que passou sobre a face da terra, foi Estevão também, um homem que estava sendo apedrejado, mas estava tão ligado com Deus, ligado de uma tal maneira que após ministrar a sua última pregação, ele contemplou o céu aberto. E após ele contemplar o céu aberto, ele mesmo confirmou e testificou, dizendo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus à direita de Deus Pai. Irmão, para se ver o céu aberto, tem que ter uma intimidade muito grande com Deus, tem que estar à disposição de Deus 100%, e aí Deus vai te mostrar os céus abertos. Mas irmão, Isaías viu e não estava, mas na mesma hora o Senhor purificou os seus pecados, para que ele não viesse perecer. Ele faz a obra em nossa vida para que nós estejamos preparados para compreender as coisas espirituais, as coisas espirituais. Porque se nós não estivermos preparados, nós nunca vamos compreender o plano de Deus na nossa vida. Nós nunca vamos entender o que é que Deus quer conosco. Mas entendemos que Ele está nos preparando para uma grande obra. E esta obra dos tais que só pessoas espirituais podem entender.
porque o carnal não entende nada. Se eu for falar das coisas espirituais para ele, fica até turbado. Que é isso? Isso não existe. Isso não existe. Não existe, é parte dessa vida para outra sem o Senhor que tu vai ver a realidade como que existe. Mas entendemos o céu aberto e a visão do infinito. Esta visão do infinito, nenhum ser humano comum vai chegar lá, só os espirituais. Mas eu entendo que a Bíblia diz que após o juízo final, grandes e pequenos que estão lá no inferno, foram mortos injustamente, quer dizer, morreram injustos, morreram sem se arrepender, para que você entenda melhor, eles serão tirados de lá, e eles irão diretamente para o céu de glória, para prestar conta no tribunal de Cristo. E após prestar conta ali no tribunal de Cristo, serão salvos, irmão? Não, de lá mesmo, será lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia nos diz assim o seguinte: eles não serão mandados para serão lançados. Lançado quer dizer atirado com força. De lá do céu mesmo eles serão lançados. Eles, Satanás, os demônios e todos aqueles que não quiseram se arrepender no tempo oportuno. Entendendo que a Bíblia diz que Jacó, após ver essa escada de cima até embaixo, os anjos subindo e descendo, a Bíblia diz que na mesma hora ele instituiu aquele lugar. Ele instituiu aquele lugar como adoração ao Senhor. E ele pôs ali uma pedra de coluna, e disse: será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tudo quanto o Senhor assim dava a ele, ele retribuía, tirando e dando dízimo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que através da sua trajetória, ele tinha um problema muito grande com o seu nome. Esse problema era tão grande que o anjo lhe apareceu e ele lutou com o anjo. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo ali no vale de Jaboque. E após a sua luta, foi uma luta tão grande que o anjo queria ir embora, mas o anjo via que ele tinha promessa de Deus. O anjo ainda tocou na sua coxa, ele não quis largar. Eu só largo quando tu me abençoares, porque eu já vi o céu aberto e a visão do infinito na escada de lá até aqui, e os anjos subiam e desciam, e não morri. Então não vai ser agora que eu vou morrer. Eu quero minha bênção. Se tu não me abençoares, eu não te largarei. E foi o que aconteceu. O anjo na mesma hora perguntou: qual é teu nome? E ele: meu nome é Jacó. Teu nome não vai ser mais Jacó, agora o teu nome vai ser Israel, porque tu lutaste como príncipe, e como príncipe prevaleceste. E dali para frente ele foi abençoado grandemente, mas porque ele deixou Deus fazer a obra na vida dele. Ele tinha suas aflições, ele tinha os seus momentos difíceis, ele só queria era ser abençoado, porque a Bíblia diz que ele perseverou grandemente, e Deus o abençoou por causa da sua perseverança. Mas a Bíblia também nos diz que para termos esta visão, nós temos que se dedicar. Se dedicar quer dizer buscar, buscar quer dizer querer, querer quer dizer Deus, faça a obra na minha vida. Começa a obra, Ele vai começar e vai fazer, e depois o Senhor vai te perguntar: quer que eu te envie? E você tem que fazer que nem Isaías, após ver também os céus abertos: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor vai te enviar, vai me enviar, porque conhecemos a obra de Deus, e após virmos a sua glória, o Senhor vai enviar grandemente. Ele vai fazer grandes coisas através de você, de mim. Mas entendemos que nem todos suportam as provas, nem todos suportam as lutas, porque às vezes vem sobre a nossa vida de uma tal maneira que nós não aguentamos. Mas entendemos que o segredo está na perseverança, porque não é só nós que passa por luta e por prova após ver o céu aberto.
e a visão do infinito. É aí que as coisas vão começar a acontecer, para que você perca a visão dos céus, para que você não tenha mais esperança no infinito, que é chegar lá no reino de Deus, lá na glória, lá no céu celestial, onde Jesus Cristo vai vir, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Mas para isso, tem que se perseverar, para que o Senhor possa continuar fazendo a obra. E a Bíblia diz que no versículo 16, dizendo: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Às vezes nós pensamos que o Senhor não está conosco, às vezes nós pensamos que Deus até nos abandonou, mas depois de passar grande luta e grande prova, aí você até diz: verdadeiramente Deus estava comigo e eu nem sabia. Ele vai conosco até o fim. Ele não vai deixar a gente sucumbir antes das bênçãos chegar até nós, porque primeiramente quem tem promessa de Deus não parte antes de ver todas as promessas do Altíssimo. Mas entendemos que tem que esperar as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que Jeremias também, após entender essa chamada, e ele também, após ver o céu aberto, a visão do infinito, ele via que a responsabilidade era muito grande, e ele quis fugir da responsabilidade, dizendo: Senhor, eu não posso falar, sou só uma criança. E Deus falou para ele assim: não digas que é uma criança, abre tão somente a tua boca que eu encherei. E ele começou a proclamar também, começou a anunciar e a dizer concernente ao reino de Deus, concernente o céu aberto, concernente a visão do infinito, dizendo que nesta vida é passageira, mas além do céu há um infinito onde está o nosso Deus de glória, nos esperando para ir para lá. Aleluia, glórias a Deus. Ezequiel também a mesma coisa. Após contemplar também o céu aberto e a visão do infinito, ele começou a dizer: moradores dessa terra, isto tudo é passageiro, porque o fim vem aí, o fim vem aí, e o céu está aberto para que nós venhamos a morar no infinito junto de Deus, porque Deus está nos preparando para isso. É um lugar onde muitas pessoas vão perder esta oportunidade de estar, porque a oportunidade chega no tempo oportuno, e às vezes as pessoas não aproveitam para isso. Quando a oportunidade chega, a primeira coisa que a pessoa faz: não, isso aí, negócio de crente é coisa de maluco, fanático, o que eu vou fazer na igreja? Igreja não é lugar comum e natural, mas é um lugar, quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Assim disse Jacó, assim diz a palavra do Senhor. Eles passaram, já partiram. Todas as vezes nós contamos história de pessoas que já partiram, fizeram a sua parte, e Deus lembra dele, Deus lembra deles, Deus não se esquece. Ao seu memorial secreto lá, tudo está escrito. E quando ele apresenta, ele diz: eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, e o Pai de Jesus Cristo, que enviou para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Mas entendemos que tudo ao seu tempo vem se cumprindo. João também na ilha de Pátima foi a mesma coisa. Após ele ver o céu aberto e a visão além do infinito, Deus revelou para ele as coisas que brevemente hão de acontecer sobre a face da terra, e estão acontecendo nos nossos dias, e muitas coisas mais para frente hão de acontecer. O apóstolo Paulo foi a mesma coisa, arrebatado em espírito,
ele foi levado até o terceiro céu. E ele mesmo contemplou e disse: eu vi coisas que não adianta nem eu falar, porque se eu falar vocês vão achar que eu sou louco, vocês vão achar que eu sou maluco, preciso de um psicólogo, então não vou nem falar, vou guardar para mim. E vou guardar como bem-aventurança, porque além do mais, vou combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. E muitos outros, após contemplar, assim aconteceu com Elias e com Enoque. Além de ver o céu aberto e a visão do infinito, o próprio Deus tomou eles para si. Que Deus se apaixonou de uma tal maneira por Elias e por Enoque, que os tomou ele para si, não se viram mais eles. Assim Deus faz. Os seres humanos vêm sobre a face da terra, nasce, cresce, fica adulto, envelhece e depois parte desta vida para outra, cumprindo aquilo que o Senhor determinou na vida de cada um de nós. Viver um tempo dentro de um tempo sobre a face da terra. Assim muitos outros passaram, assim muitos hão de passar, porque o tempo para todos nós é determinado por Deus, e nós só partimos no tempo dele. E enquanto estamos em vida, vamos continuar perseverando para chegar ao céu, porque eu entendo e sei muito bem que nós só estamos em preparação. Assim Jacó vivenciou e viveu, casou, teve família, teve filhos, e os seus filhos, que assim guardavam os mandamentos de Deus, tinham as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. E muitos outros vieram, e muitos perseveraram também, após contemplar o céu aberto e a visão do infinito. Não confie em ninguém dizendo que há dias melhores. Se não há Deus na vida, não existe dias melhores, porque a hora em que o céu se abrir e Jesus Cristo vir nas nuvens, vai ser a última visão que os homens poderão contemplar, que é Jesus Cristo vir nas nuvens para arrebatar o seu povo. Mas esta visão só serão vistas por homens espirituais, aonde a trombeta vai soar e seremos tirados no abrir e fechar de olho, 4 milésimos de um segundo. E a Bíblia diz que só os salvos vão se regozijar após ter a visão do infinito e morando no reino de Deus, porque após morar lá, foi aquilo que nós perseveramos sobre a face da terra, e vai ver que valeu a pena, porque nós iremos e deixaremos tudo para trás. Ninguém vai levar nada ao que tem para o céu, só a vida, corpo, alma e espírito, mas um corpo transformado e transladado, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E essa é a palavra sincera que o Senhor colocou em nossos corações: o céu aberto e a visão do infinito. Entendemos que nós estamos se preparando para isso. Muitas coisas acontecem sobre a nossa vida, muitas coisas vêm que nos deixam até entristecer, vontade às vezes até de voltar atrás, mas não volte. Principalmente agora, onde tudo já nos mostra que não há mais tempo para fazer isso. Já estamos pertinho de dar a última volta, mais um pouquinho e o nosso Rei voltará para nos buscar. Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aguenta mais um pouco, porque o que prometeu, Ele assim vai cumprir, vai nos dar a vitória. Porque é agora, a hora em que tudo já nos mostra que Jesus Cristo virá. Por isso Ele nos revelou a cada dia, por isso Ele nos arrancou lá do mundo para isso, para pregoar a sua palavra e para vos advertir e vos alertar concernente a isso, que o céu vai ser aberto e a visão do infinito só vai contemplar aqueles que estão com Cristo Jesus.
porque aqueles que estão vivendo para esta vida não poderão contemplar o que os salvos vão contemplar, porque como diz numa certa música, para os que foram, só festa, e para os que ficaram, só tristeza, porque uma vez foram iluminados e preferiram antes voltar atrás. Observando a Bíblia, quantas pessoas que tiveram essa oportunidade viram até o céu aberto, a visão do infinito, mas depois Satanás os cegou, e eles preferiram mais este presente século, e se esqueceram que uma vez iam para a glória morar no reino de Deus. Assim nós não somos diferentes. Se nós não vigiarmos, até nós perderemos a visão dos céus, até nós não vamos conseguir mais chegar lá no infinito, morar perto de Deus. Entenda, temos que perseverar até o fim, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E às vezes as pessoas largam a Deus por mínimas coisas, achando: não, Deus está demorando a me abençoar, Deus está demorando a me ver. Deus não está demorando, Ele vai vir no tempo dele, na hora certa. Na nossa hora Ele não vai vir, mas na hora dele, na hora de Deus. A hora de Deus é diferente da nossa. Por isso Ele quer que nós contemplamos, assim como os seus servos contemplaram, assim como Jacó contemplou a escada, a visão da escada descendo do céu para cá, assim como Isaías contemplou os céus, assim como Estevão também, assim como o apóstolo Paulo, João Batista, Daniel, Ezequiel, Jeremias, seus servos contemplaram, e após ter essa visão eles viam que era bem melhor perseverar até o fim e depois chegar nos céus, porque após uma vez contemplar o céu aberto e ver a visão do infinito, não se pode voltar mais atrás, porque a Bíblia diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque em vez de a gente ficar olhando para a vida de A, a vida de B, vamos olhar para a vida de Jesus, vamos olhar para a vida dos apóstolos, vamos olhar para a vida dos profetas de Deus que perseveraram até o fim. Você quer pegar a falha de alguém? Olhe para a vida dos que falharam, que estão escritos na Bíblia, que falharam porque olharam para esse presente século, e aí você vai tirar um espelho de exemplo, que é melhor perseverar sendo salvo do que voltar atrás e uma vez perder a vida e queimar no fogo do inferno. Muitos pregadores por aí têm se esquecido do inferno, eles só falam do céu, porque a Bíblia diz sim: com Cristo é céus, sem Jesus é inferno. Vai direto, sem fazer curva, desce direto. Então temos que falar concernente a isso, temos que falar na íntegra a palavra, porque a nossa luta não é contra ser humano nenhum. Porque se nós observarmos bem a Bíblia, na mínima palavra, até os homens mais perversos tiveram oportunidade. Quando eu me despertei para isso, eu olhei a verdade. É verdade. Até os homens mais perversos tiveram oportunidade, mas não quiseram, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto, Ele trata todos com pé de igualdade, tanto homem como mulher também. Observando a Bíblia, até as mulheres, irmão. Até as mulheres são chamadas por Deus para uma grande obra. E tem muitos que até dizem assim: não, o lugar da mulher é quieta em casa, mesmo que ela veja o céu aberto, a visão do infinito, ela não pode falar nada. Mas observando a Bíblia, teve mulheres que falaram eloquentemente e se expressaram muito bem, ajudando na obra do Senhor. E tem muitos que dizem: não, tem que ficar quieto. Mas continuando a mensagem da palavra de Deus, Jacó, um homem que entendeu o seu chamado, e após ver o céu aberto e a visão do infinito, ele olhou e pensou: vale a pena perseverar, vale a pena ir até o fim com esse Deus. Quer caminhar, caminhe com Deus do teu lado, não caminhe sem Deus, porque uma vida sem Deus é muito triste. Agora uma vida com Deus, ainda que esteja tristeza, a tristeza quando for pela manhã vai ter que saltar de alegria, porque o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas
Esta é a palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Que Ele possa falar mais forte com a tua vida e com a minha vida, e nos iluminar a cada dia, e continuar nos firmando nos seus passos, porque é um dos melhores passos que tem, está no espaço de Deus. Que Deus possa falar mais forte e mostrar a cada dia o caminho, porque o caminho para a gente é perseverar até o fim para ir para os céus. Por isso, contemple a cada dia o céu aberto, porque você contemplando e tendo esperança que vai para lá, você vai morar no reino de Deus, onde é o infinito que está nos esperando, lá em cima, para estar eternamente e para todo o sempre ao lado de Deus. Que Deus possa falar mais forte, vos iluminar a cada dia, dentro da palavra profética, da ministração, da Bíblia Sagrada, que vem da parte de Deus, através da pregação. Que Deus vos ilumine a cada dia e nos dê a direção para que nós possamos continuar firme e forte, em nome de Jesus.